Se você visse um padre na rua, você passaria direto ou se ajoelharia. São Francisco de Assis, diante de um padre e de um anjo, disse: eu me ajoelharia diante do padre, porque ele toca o que nem os anjos podem tocar. Você não faz ideia do que é um padre de verdade. No mundo natural, ele parece apenas um homem, mas no mundo espiritual, ele é uma torre, uma fortaleza, uma muralha entre o céu e o inferno. Um padre não é apenas alguém que lê a Bíblia e reza. Ele carrega em si o peso dos pecados do povo. Ele se torna a ponte entre Deus e os homens. Ele é aquele que segura nas mãos o próprio Cristo e o oferece por nós. Santa Catarina de Sena ouviu de Jesus: mesmo que um sacerdote estivesse em pecado mortal, eu honraria suas palavras na consagração, porque é o meu poder que age através dele. A graça não depende da santidade do padre, mas da misericórdia de Deus e da missão que ele lhe confiou. Quando um padre consagra o pão e o vinho, algo acontece que nem mesmo os anjos compreendem completamente. São João Maria Vianney dizia: se compreendêssemos o que é um padre na terra, morreríamos de amor e de reverência. A cada missa celebrada, milhões de graças descem do céu. E você já pensou que tudo isso depende da voz de um homem? Um sacerdote com mãos ungidas que dizem: isto é o meu corpo. E o próprio Cristo desce do céu, silencioso, obediente, porque ama. Santa Faustina Kowalska, em uma visão, viu um sacerdote celebrando a missa, e atrás dele viu o próprio Jesus, coberto de luz. Ao elevar a hóstia, o rosto de Cristo se fundia ao do padre, como se fossem um só. Porque na missa, o padre não age em seu próprio nome, ele age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Padre Pio chorava após a confissão, dizendo: o demônio me odeia, porque eu resgato almas do inferno com uma simples absolvição. Um padre fiel vale mais que 1000 batalhões em guerra espiritual. O padre é aquele que toca o céu e pisa no inferno todos os dias para salvar as nossas almas. E enquanto muitos o zombam, caluniam ou ignoram, os santos o veneram e os demônios o temem. Na parte 2, vamos revelar o que Santa Gema Galgani, São João Bosco e o próprio Cristo mostraram em visões sobre o poder místico do sacerdócio. Se você já viu nossos vídeos sobre os milagres eucarísticos ou sobre os santos que enfrentaram o demônio, vai entender como tudo isso se conecta ao Padre. Então não saia daqui, já deixa o like, se inscreve no Cálice Consagrado e veja também milagres eucarísticos que desafiaram a ciência, santos que derrotaram demônios com orações poderosas, a verdade oculta sobre o juízo particular. Esses vídeos vão mudar a sua fé para sempre. Agora que você já começou a compreender o que é um padre, prepare-se. Nesta parte, vamos entrar nas visões místicas dos santos, revelações do céu e do inferno, que mostram o verdadeiro poder espiritual do sacerdote. Santa Gema Galgani, que via os anjos com frequência, revelou certa vez: o sacerdote, ao subir ao altar, está mais cercado de anjos do que o céu em festa. E completava: aonde um padre vai, o céu o acompanha, mas também o inferno o persegue. São João Bosco, em um êxtase espiritual, viu o demônio gritando: tirai-me os padres, e em pouco tempo a terra será toda minha. O próprio inferno sabe: onde há um padre fiel, ali há combate. Ali, a vitória de Deus. Em outra revelação, Jesus disse a Santa Faustina: os sacerdotes são como lâmpadas acesas em meio às trevas, mas quantos não percebem a luz e a desprezam? O sacerdote não é apenas uma função, ele é um sinal escandaloso de Deus no meio do mundo. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, afirmava: prefiro um padre que celebre uma só missa com devoção, do que 1000 visionários com visões e êxtases. Não, por quê?
Porque na missa, o padre toca algo que nenhuma alma mística jamais alcançaria sozinha. A presença real, física, viva, de Jesus no altar. Santa Brígida da Suécia escreveu, após revelações do Senhor: os sacerdotes são como espadas nas mãos do Altíssimo. Com uma só palavra, podem libertar almas, abrir o céu e fechar o inferno. Padre Pio, que via as almas do purgatório, confessava: um bom padre, ao celebrar a missa, derrama mais graças do que 1000 sermões. É por isso que ele dizia que, se soubéssemos o valor de uma missa, pagaríamos qualquer preço para assisti-la. E o mais impressionante, mesmo o demônio é forçado a obedecer à ordem de um sacerdote exorcista. Mas isso só é possível porque naquele momento é Cristo quem age, não o homem. O padre empresta seus lábios, suas mãos, sua alma, e o céu inteiro responde. O sacerdote é o escudo da igreja, o guardião dos sacramentos, o canal da graça. Onde houver um padre que ora, a terra se torna sagrada. Onde houver um padre fiel, o céu começa a invadir a terra. E se você está sentindo que algo mudou dentro de você ao ouvir isso, é porque a graça que os padres carregam está viva também neste vídeo. Agora eu te convido a ir mais fundo. Assista nosso especial, o mistério oculto da primeira missa. O que acontece quando você comunga em pecado mortal, o julgamento da alma, revelações dos santos sobre a morte. Deixe o seu like, se inscreva no Cálice Consagrado e compartilhe esse vídeo com quem despreza o sacerdócio. Porque eles não sabem o que um padre realmente é. O que você está prestes a ouvir não é uma história, é uma realidade que o mundo ignora. Milagres que aconteceram silenciosamente, conversões que desafiam a lógica e a força espiritual que habita no sacerdote fiel. São João Bosco contava que um dia, ao visitar um menino moribundo, levou consigo um sacerdote para dar a unção dos enfermos. No momento em que o padre colocou a mão sobre a testa do garoto, ele abriu os olhos, sorriu e morreu em paz. Dias depois, a mãe revelou: ele me dizia que tinha medo de morrer até ver aquele homem entrar com batina. O menino não viu o padre, ele viu Jesus. Um sacerdote verdadeiro carrega em si a presença do céu. Por isso, o próprio demônio declarou durante um exorcismo, como relatou o padre Gabriele Amort: quando vocês, padres, entram em oração, nós perdemos o poder de agir. O mundo ainda não foi destruído por causa da missa e do rosário. E quando ninguém mais acredita, é o padre que permanece. Ele é chamado para batizar uma criança abandonada, para consolar a mãe que enterra seu filho, para dar a última bênção a um criminoso que se arrepende no fim da vida. Santa Faustina revelou que viu muitos sacerdotes iluminados como tochas de fogo, caminhando entre trevas, guiando almas como faróis espirituais. Ela escreveu: a oração de um padre pode salvar uma alma prestes a se perder. E mesmo quando perseguido, caluniado ou desprezado, um padre permanece de pé, porque foi selado pelo Espírito Santo. São João Crisóstomo dizia: o sacerdote ocupa o lugar de Deus. O que Deus faz pelo céu, o sacerdote faz pela terra. Quantas conversões aconteceram após uma confissão sincera? Quantos milagres espirituais se realizaram no silêncio da missa? O mundo não vê, mas o céu vê. Cada palavra, cada gesto, cada sacrifício conta. Se o povo de Deus rezasse mais pelos sacerdotes, veríamos mais santos nas ruas, mais almas salvas e menos trevas no mundo. Mas poucos entendem que o padre é o alvo número 1 do inferno. Porque se ele cair, muitos caem com ele. Mas se ele se santificar, milhões serão salvos. Agora que você já conhece o poder invisível que acompanha um padre fiel, você não pode mais ser indiferente. Reze por eles. Honre-os, valorize-os
e continue aprofundando sua fé com os vídeos do canal Cálice Consagrado. Milagres eucarísticos que desafiaram a ciência, santos que venceram o demônio, orações poderosas reveladas, o julgamento da alma, revelações místicas sobre o além. Inscreva-se agora, curta o vídeo e compartilhe, porque a verdade precisa ser dita. O que você ouviu até agora não é só história, é uma convocação, porque se os santos contemplavam o sacerdote com temor, nós, hoje, temos zombado dele. O padre é ridicularizado, chamado de retrógrado, ignorado como inútil, mas o inferno ainda o teme, porque sabe quem ele é. Ele é guardião da Eucaristia, ele é bastião do arrependimento. Ele é o único homem capaz de libertar alguém do inferno com 3 palavras: eu te absolvo. São João Paulo II dizia: não há missão mais sublime que a do sacerdote. Ele é configurado ao Cristo crucificado. O padre é o cordeiro que se consome por amor, o altar onde se trava a guerra invisível. Santa Teresa de Jesus via no padre a figura do Cristo abandonado, e ela dizia: rezemos por eles, porque a salvação do mundo depende deles mais do que imaginamos. Quando vierem as trevas, e elas virão, será um padre que irá nos alimentar com o corpo de Cristo. Será um padre que virá ao nosso leito de morte. Será um padre que nos absolverá. E será um padre que carregará a igreja nos ombros, como Cristo carregou a cruz. Se o povo de Deus soubesse o que é um padre, ele nunca mais caminharia sozinho. Ele nunca mais celebraria a missa sem almas ajoelhadas, chorando, adorando. Mas ainda há tempo. Ainda há padres santos. Ainda há jovens ouvindo o chamado. E talvez esse chamado seja para você. Trilha silenciosa, pausa dramática. E você? Vai continuar assistindo de longe? Ou vai ajudar a salvar a alma de um sacerdote com sua oração? Chamada final completa, com conexão a outros vídeos. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe, divulgue, faça sua parte. Inscreva-se agora no Cálice Consagrado e continue assistindo a série de vídeos que está tocando milhares de almas. O que acontece quando você comunga em pecado? Os milagres ocultos de São Judas Tadeu, a verdade sobre o juízo particular, revelações místicas. Não saia deste canal sem assistir esses 3 vídeos. Eles vão transformar a forma como você enxerga a fé. Quando vierem as trevas, e elas virão, será um padre que irá nos alimentar com o corpo de Cristo. Será um padre que virá ao nosso leito de morte. Será um padre que nos absolverá. E será um padre que carregará a igreja nos ombros, como Cristo carregou a cruz. Se o povo de Deus soubesse o que é um padre, ele nunca mais caminharia sozinho. Ele nunca mais celebraria a missa sem almas ajoelhadas, chorando, adorando. Mas ainda há tempo, ainda há padres santos, ainda há jovens ouvindo o chamado. E talvez esse chamado seja para você. E você? Vai continuar assistindo de longe ou vai ajudar a salvar a alma de um sacerdote com sua oração? Chamada final completa, com conexão a outros vídeos. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe, divulgue, faça sua parte. Inscreva-se agora no Cálice Consagrado e continue assistindo a série de vídeos que está tocando milhares de almas. O que acontece quando você comunga em pecado? Os milagres ocultos de São Judas Tadeu, a verdade sobre o juízo particular, revelações místicas. Não saia deste canal sem assistir esses 3 vídeos. Eles vão transformar a forma como você enxerga a fé. Agora, feche os olhos. Imagine enxergar como os santos viam, ver não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. O que eles viam quando olhavam para um sacerdote? Santa Catarina de Sena foi arrebatada em espírito durante uma missa.
Ela viu que, no momento da consagração, milhares de anjos cercavam o altar em silêncio absoluto, com os rostos cobertos, em sinal de reverência ao mistério. E no centro de tudo, o sacerdote, de pé, como o outro Cristo. Ela escreveu: mesmo que estivesse coberto de lama, se fosse sacerdote, eu beijaria suas mãos, porque ele toca o corpo do Senhor. Para os santos, o que o mundo não vê, o céu contempla com temor. São Pio de Pietrelcina, Padre Pio, quando celebrava a missa, chorava e suava em dor. Pessoas o viam sangrar. Ele dizia: na missa, sou crucificado com Cristo. Carrego a dor dele em mim e ofereço por vocês. O altar para ele não era uma mesa, era o Calvário. Santa Teresa d'Ávila viu em espírito um padre que celebrava com tibieza. Ela ficou horrorizada. O altar estava cercado por trevas, mas quando via um padre fervoroso, santo, devoto, ela via luzes intensas saindo de suas mãos e boca, como se o próprio Espírito Santo falasse por ele. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, via a alma das pessoas. Mas, ao olhar para os padres que celebravam com amor, ele dizia: eles não andam sozinhos. Eles caminham com uma multidão invisível, os anjos, os santos, as almas do purgatório que intercedem por eles. Santa Faustina Kowalska descreveu uma visão durante uma confissão. O padre parecia comum, mas de repente, o rosto dele desapareceu e ela viu o próprio Cristo sentado no confessionário. Jesus lhe disse: quando alguém se confessa, eu mesmo o recebo pela boca do sacerdote. Os santos sabiam: onde há um sacerdote em graça, há milagres invisíveis acontecendo. A cada bênção, a cada sinal da cruz, o mundo espiritual é tocado. Almas são libertas, correntes são quebradas, graças são derramadas. Santa Gema Galgani via sacerdotes em oração com luz saindo do peito e uma espada de fogo nas mãos. Ela escreveu: quando um padre levanta as mãos, as forças do inferno recuam. São Gregório de Nazianzo deixou escrito: o sacerdote é alguém que toca o céu com uma mão e a terra com a outra. Ele é canal entre o infinito e o finito. Ele é a chama que não se apaga mesmo no frio espiritual do mundo. Agora você entende por que os santos choravam diante de um padre? Eles viam o que a maioria de nós não vê. Se essa verdade tocou você, inscreva-se no Cálice Consagrado e compartilhe este vídeo com quem ainda não compreende o que é um sacerdote. Continue a sua jornada com a fé assistindo os milagres eucarísticos que desafiaram a ciência. O juízo particular, o que acontece quando morremos. A verdade sobre comungar em pecado. Revelações de santos e da Bíblia. Eles se complementam com este vídeo. Assista a todos. Deus pode estar te chamando agora.